Meninas, eu não tava gravando nada. Meu Deus, voltei agora. O povo da plataforma vai me matar. Gente, só para quem vai assistir essa aula gravada, eu estava falando da PAI, tá? Da importância de você ter uma pressão adequada. Aqui as indicações, tá? Eu vou deixar essa aula no slide, no anexo lá, tá? O que, que é a PAI, para que serve, os momentos que eu vou precisar usar e as complicações, tá? E aí, aqui eu estava falando para as meninas do sistema de zeragem, do sistema da PI como um todo. Então, como que eu vou zerar, como que eu vou fazer, deixa eu até apagar aqui para mostrar. Ai, meninas, desculpa falar disso de novo, é porque se eu não botar isso daqui na plataforma, né, ó, então eu tenho aqui o sistema, que vai ter o monitor, que vai ficar ligado lá no meu equipe transdutor. Eu vou ter o catéter, que vai ser um gel, ou que você utiliza lá na sua instituição, o ARRO, ou outro lá específico de PAI, tá? O meu equipo transdutor, que é esse aqui, que tem o transdutor aqui, que vai traduzir a pressão do meu paciente. Ele lê 3 pressões. A de cima, que é a hidrostática do meu sistema, a do meio, que é da torneirinha aqui aberta para cá, que é a pressão atmosférica, a pressão do ambiente, e a de baixo aqui, que é a pressão do meu paciente. Ou de cima ou de baixo, tanto faz como fica posicionado lá no leito, mas você só precisa entender que são essas 3 pressões e que eu preciso fazer uma tara, ou seja, uma zeragem. Eu tenho que excluir a pressão hidrostática, excluir a pressão atmosférica para que o sistema leia somente a pressão do meu paciente. E esse zero tem que ser no meu eixo flebostático, que é o encontro da minha linha axilar média com o meu quarto espaço intercostal, tá? E aí isso vai ser transformado em, em um gráfico visual lá que você vai ver no seu monitor, tá? Pronto, agora foi. Já resumi o que a gente estava falando, que eu não estava gravando, que eu parei no intervalo e não voltei. E aí, Paty, você quer que eu mostre para você? Ela não. Como assim, Laura? Ela não tá vendo? Consegue me falar? A gente estava dizendo que você não está. Eu não estava vendo vocês, é isso? Ah, tá. E aí, vocês querem que eu mostre aqui o equipo transdutor? Ou vocês já estão de boa, vocês já conhecem? Tá, vou mostrar. Ó, deixa eu até parar de compartilhar a tela para ficar grande. Ó, o que eu tenho aqui é o Flowtrack já vou mostrar. Depois eu mostro detalhes do Flowtrack, mas vamos fazer de conta que é só um pressurizador normal, tá? Ou um pressurizador não, um equipo transdutor normal. Então eu tenho aqui a via do meu. Gente, eu tenho um nylon aqui, socorro. Deixa eu tirar essa agulha. A pessoa que treinava sutura. Senhor da glória. Desculpa, gente. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Vamos lá. Então, eu vou ter, ó, aqui a minha via do meu equipo, tá? Normal, meu equipo normal. Vocês conseguem ver, meninas? O foco tá ok? Todo mundo vendo? Então, isso aqui eu coloco na minha bolsa, tá? Um soro fisiológico de 500 ml, tá? Não passo PAI no meu setor, Lore. E nem os médicos da minha UTI passam nenhum tipo de acesso. Só quem passa acesso no meu hospital é a equipe da vascular ou da radiointervenção. Eles vão lá no setor e passam o acesso no paciente. Ninguém lá da UTI passa acesso nenhum. Babado, né? Ó, então aqui é isso. E aí, até pique, tá? Pique tem que chamar a equipe da vascular para passar. Aqui. Então, eu tenho essa parte do equipo, que é a parte que vai conectada na minha bolsa pressurizadora, tá? Toda essa parte aqui. E aí, meninas, olha só que interessante. Na minha marca aqui, né? É embaixo, ó, tá vendo? A via que vai pro equipe,
para bolsa, né? Às vezes é assim em alguns lugares, ao contrário. Então, só fica atento, tá? A conexão, então, aqui que vai lá para bolsa. Aqui é a torneirinha que vai receber todas essas 3 pressões. E geralmente aqui, já na torneirinha, já fica o transdutor, ou aqui embaixo. Nesse caso aqui embaixo, o transdutor que eu estou tendo é do sistema FlowTrack, né? Que é um que vê outras monitorizações que a gente vai falar lá na frente. Mas no sistema de PAI normal, é um pequenininho, assim, ele é bem pequenininho, tá? Mas ele tem essa linguetinha aqui, que é a borrachinha aqui que você puxa para fazer o flush, tá? E aí, aqui em cima, você tem essa torneirinha que é onde você vai fazer a zeragem. Aqui é proibido você instilar qualquer coisa aqui, tá? Em algumas situações, se depender, você, né, pode acabar precisando aspirar ou infundir salina aqui. Mas se for para infundir, Deus me livre, alguma coisa aqui, é apenas salina, tá? Tirar do sistema, alguma coisa do tipo. E aqui, na minha via de cima, é a via que vai para o meu paciente, onde eu tenho um sistema aberto aqui de torneirinha, ó, que eu posso fazer minhas coletas de gasometria por aqui. Ou eu posso também acoplar, tirar isso aqui e acoplar um sistema fechado de coleta, que não é realidade em todos os lugares, que a gente chama de VAMP. É um sistema fechado de coleta que eu acoplo aqui, e aí eu consigo aspirar e devolver o sangue do meu paciente num sistema fechado. E aí eu coleto a gasometria direto da borrachinha que fica aqui no meu sistema. E essa pontinha aqui fica no catéter do paciente, conectado direto no catéter do paciente, tá? E aí, Paty, como é que eu vou fazer a montagem desse sistema? Então, essa parte de cima vai lá na PAI, essa parte de baixo vai lá na minha bolsa pressurizadora, e esse cabinho aqui, que na vida real você só tem um cabo, depois eu vou explicar desse outro aqui, que é do sistema FlowTrack, mas na vida real é só esse cabo aqui, você conecta direto lá no monitor da sua telemetria, né? Você pega o cabo lá de pressão arterial invasiva, conecta uma ponta aqui e a outra ponta no monitor. E aí você vai fazer essa zeragem. Então, você vai nivelar essa torneirinha lá no eixo flebostático do seu paciente, quarto espaço intercostal com linha axilar média, tá? Então, aqui eu tô lendo o quê? Pressão arterial do paciente. Aqui, pressão atmosférica. E aqui, que vai para minha bolsa, pressão hidrostática, certo? Então, se eu quero zerar a pressão do meu paciente, eu vou fechar a minha torneirinha para o meu paciente. Eu vou isolar a pressão dele e vou deixar só a atmosférica e a pressão do sistema sendo traduzidas aqui no meu transdutor. E aí, o que é que eu faço? Vou lá no meu monitor e aperto zerar. Que aí, quando ele zera, ele para de considerar essa pressão e essa pressão aqui. E aí, ó, perfeito. Eu tenho um sistema que, quando eu abrir, ele vai ler somente a minha pressão arterial, né? Ele não vai ler nem a atmosférica, nem a hidrostática. Quer dizer, ele lê, mas ele não vai considerar, né? Ele vai estar tarado, como se fosse uma balança. E aí, depois que eu zerei, eu fecho aqui. E aí, eu tenho a minha via pérvia, que eu preciso dela pérvia, para poder passar 3 a 4 ml hora de salina ali da minha bolsa pressurizadora, para eu não perder o sistema, porque a gente sabe que a PAI é um sistema de alta pressão, né? A artéria está ali para fazer uma pressão contra esse acesso, e aí para o sangue não voltar e eu conseguir manter o meu acesso pérvio, eu preciso de 3 a 4 ml hora ali passando naquela via, pela via pressurizadora. Por isso que ela fica insuflada a 300 milímetros de mercúrio. Dúvidas? Vou seguindo, hein? Pois é, meninas, outro mundo mesmo. Tem muita coisa legal. Então, vamos em frente. Tô acabando, prometo. Cadê? Eu falei que essa aula era densa pra caramba, né? Daqui a pouco a gente para de novo.
Zeragem do sistema vocês já entenderam, então tá aí o exemplo, para ficar só mais didático, né? Pode ser com cabeceira em qualquer posição? Pode. É só toda vez que você for mexer nesse paciente, mexer no ângulo da cabeceira, mexer na cama, subir, descer, coletar exame, que aí você vai folgar a bolsa pressurizadora, então você tem que apertar lá para 300 de novo. Então, sempre que você for mexer nesse sistema, você precisa zerar novamente, tá? Curva de PI vocês também já conhecem, né? Como a gente analisa. Então, a gente tem 6 pontos numa curva de PI, mas geralmente a gente dá atenção a 3, tá? Que são a pressão de pico, o nó dicrótico e a diastólica final. São esses 3 pontos, tá? Que são esses aqui, ó. Esse e esse. Que é o que a gente mais presta atenção e até porque os outros nem sempre são mostrados no monitor, né? Nem sempre aparece tão fidedignamente como tá aparecendo nessa imagem aí para vocês. Então, eu tenho aqui no tracinho 1, que é essa subida aqui, é a subida sistólica, é logo antes da abertura da válvula aórtica, tá? E é quando eu chego lá no meu final, na hora que a minha válvula aórtica vai abrir, eu chego no meu pico sistólico. Então, quando a minha válvula aórtica abre, eu já tenho a descida de pressão. Então, eu chego na minha pressão de pico no momento que a minha válvula aórtica abre. E aí, eu tenho a descida sistólica, que é até o nó dicrótico, né? Então, eu tenho a minha descida sistólica. E aí, no meio dessa descida, eu tenho o nó dicrótico, que é o fechamento da minha válvula aórtica. E, por fim, depois da rampa diastólica, né, que você vai ter essa queda de pressão novamente depois desse fechamento, eu tenho a minha pressão diastólica final, que é quando eu tenho a vasoconstrição arterial para o início de uma nova subida sistólica. Certo? Atenção para análise dessa curva, né? Então, se ela tiver muito baixinha assim, se ela tiver muito assim, se ela tiver muito tortinha assim, a gente precisa ficar atento, né? Nem sempre é perda do catéter arterial. Pode ser problema no sistema, como folgas na conexão, extensões excessivas, dobras no sistema, zeragem inadequada, coágulos no sistema, bolsa vazia, quando a bolsa esvazia, isso pode alterar a curva também. Excesso ou falta de pressão na bolsa pressurizadora, tudo isso pode levar a falhas na onda, né, na minha curva. Então, se eu tenho uma onda assim, ela está correta. Agora, se ela começa a ficar alterada, eu preciso garantir o ajuste do meu sistema. E, para isso, eu posso fazer o flushing test, ou o teste da onda quadrada, que é quando eu puxo aquela danula elástica, né, aquela linguetinha que eu mostrei para vocês, eu puxo ela e faço um aumento da pressão, da leitura da pressão, né, porque eu estou injetando mais salina ali no sistema, então ele vai aumentar a leitura da pressão, e aí eu solto repentinamente. Quando eu solto, eu preciso avaliar esse retorno, né, então, por exemplo, eu estou aqui fazendo a leitura da PA, e aí eu puxo e ele vai fazer aquela linha lá no limite superior dos 300 milímetros da PA enquanto eu tô apertando, enquanto eu tô puxando a dânula. E aí quando eu solto ela vai fazer assim e depois vai voltar a leitura normal. E aí é nesse retorno que eu vou avaliar. Se eu tiver 1,5 a 2 oscilações, eu tenho um valor de pressão fidedigno. Se eu oscilo pouco, eu tenho uma PA que está subestimada, né? Ela vai aparecer para mim ali mais baixa, então, desculpa, mais alta. Então, eu preciso ajustar esse sistema, porque provavelmente aquela minha pressão não é um 12/8, vai ser um 13, um 14, um 15, então eu preciso observar. E se o meu sistema tem muitas oscilações, mais de 2 oscilações, eu tenho uma pressão superestimada, tá marcando ali aquele, sei lá, 13/7, e na verdade é um 10/6, 10/4, sei lá, um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem, tá? Então, mais uma vez, possíveis causas. Problemas no curativo, às vezes o curativo tá dobrando a inserção ali do catéter. A restrição mecânica pode ser um problema se ela estiver muito justa, muito apertada, mal colocada, comprimindo a saída do catéter. Ela pode ser uma causa, sim, de alteração na leitura da onda.
encaixes no circuito pressurizador, extensões demais. Isso aqui é muito comum na anestesia. Os anestesistas trazem o paciente com a PAI cheia de extensão, a gente precisa retirar. A posição do catéter, coágulos na extensão, entre outros problemas, tá? E agora, pressão venosa central. Pausa para respirar, perguntas. Como estamos aí? Como é que tá o coração? Adicionei vocês. Será que agora vocês conseguem aparecer? Eu acho que agora sim. Agora foi. Agora foi. A tela, Jo, a gente tava ali no chat falando. Para você compartilhar compartilha a tela! Socorro, eu riscando a tela, horrores! Gente, sabe o que pode fazer quando isso acontece? Me ligar. Mas sabe o que também não vai me ligar, porque eu fico no modo obscuro. Eu nunca. Eu até mandei mensagem pra você. Ai, meu pai, gente. Gente, eu sou tão apaixonada por isso aqui que eu vou indo assim. Ó, onde eu tava? Deixa eu ver onde eu tava. Ah, não tava. Deixa eu ver. Você não, os slides de PAM, você não mostrou nada, assim, a Meu Deus nada. do céu. Eu Mas acho que vocês é vão só entender. mesmo você ir passando para que quem estiver revisando Ó, consiga vira. entender. Ai, gente, perdão. Vira aqui. Deu para entender o que eu expliquei? Ai, socorro. Joandra Marques. Vamos de novo. Senhor da glória. Expliquei tanto. Ainda bem que eu pedi uma pausa para vocês. Que eu falei, né? Ai, vamos dar uma pausa. Ó, aqui. Então, vamos lá. Subida sistólica que eu expliquei. Aí, aqui, ó. É bem aqui, tá vendo? E aí, ó, o meu pico sistólico é esse aqui, que é a minha pressão máxima, né? Onde vai ser a minha pressão arterial sistólica, vai ser essa. Por quê? Porque é aqui que é a minha abertura da válvula aórtica. Então, é aqui o meu pico sistólico. E aí, de lá para cá, depois que essa válvula abre, eu só tenho queda de pressão, tá? Eu vou ter a queda de pressão aqui na descida sistólica, tá? E aí, quando isso acontece, eu vou chegar no meu nó dicrótico, quando a minha válvula fecha de novo, tá? Tenho a minha rampa diastólica, que me leva para a minha pressão diastólica final, que é onde eu tenho uma vasoconstrição arterial, e aí eu começo um novo ciclo, que é onde eu tenho uma nova subida sistólica, né? Que vai ser antes da próxima abertura da válvula aórtica de novo. Deu para entender? Sim. Tá compartilhando, pelo amor de Deus? Tá sim, tudo certo. Tá, Ju, tá compartilhando. Ai, gente, desculpa, perdão. Aqui. Então, o teste da onda quadrada, vocês conseguiram entender o conceito? Ficou claro? Sim, ficou. Qual é o funcionamento? Ó, aqui vocês estão vendo, vocês estão me vendo? Vocês conseguem me ver? Que eu não consigo ver vocês. Consigo, sim. Vocês estão vendo a linguetinha aqui, né? A dânula elástica. Sim. Ó, pronto. Quando eu puxo ela aqui, eu subo totalmente a pressão que o meu monitor vai ler, que o meu transdutor vai traduzir, né? Porque eu estou injetando salina ali no cateter. Então, eu vou super aumentar essa pressão. Então, por isso que chama de teste da onda quadrada, porque ela sobe acima de 300 milímetros de mercúrio, que é a pressão máxima ali da escala, né? E aí ela fica como se ela estivesse passando. Então, ela fica aquela linha no 300. E aí, quando eu solto, ela volta de vez. E aí é nesse voltar que eu vou analisar as minhas oscilações. Então, eu estou lendo aqui a pressão, lendo a pressão, lendo a pressão, e aí eu puxo e solto. E aí, quando eu solto, ela vai me dar essas oscilações. E aí, se eu tiver 1,5 a 2 oscilações, tá ok. Se eu tiver pouca oscilação, a pressão arterial real tá maior do que tá mostrando ali. Então, tem alguma coisa errada. Ou seja, se tá 15 por 10, provavelmente ali
eu vou ter uma pressão 18, enfim, ou mais que isso. E se eu tenho muitas oscilações, por exemplo, mais de 2 oscilações, né? Eu vou ter uma pressão real mais baixa. Então, eu vou ter aquele 12/8 no monitor, mas na verdade está mais baixo, está um 10, um 9. Então, eu preciso também fazer essa análise para evitar essa super ou subestimação de pressão arterial. Tranquilo? Sim. Pronto, PVC. PVC vocês também já conhecem. O mesmo esqueminha que eu coloquei da PAI, eu coloquei aqui também. Então, reflete a pressão exercida pelo volume sanguíneo na parede do ventrículo direito, né, no final da diástole. Embora esse catéter fique localizado na desembocadura da veia cava superior, né, é medido somente através de catéter central, principalmente veia jugular e subclávia. Mais raramente você pode ver ali na braquial também. PIC, né? Você consegue fazer medida de PVC através do PIC também, mas não é uma realidade. Eu nunca vi em lugar nenhum medir PVC em PIC aqui no Brasil, nem em lugar nenhum. Até porque também tem muitos PICs com vias valvuladas, né? Então a gente não consegue mensurar de forma fidedigna. Então, a gente vê mais nos catéteres centrais de curta permanência, né? Claro que os valores E aqui pensando em prova, tá, meninas? Ó, pensando em prova, valor de referência geralmente até 8, né? Mas na literatura você vai ver de 2 a 6, de 0 a 6, de 2 a 8, de 0 a 8, tá? Mais importante é que vocês entendam que pacientes em ventilação mecânica costumam ter uma PVC mais elevada. Então, enquanto no normal a gente tolera ali uma PVC normal em torno de 8, nos pacientes em ventilação mecânica a gente consegue tolerar até 15 de PVC, tá? Então, catéter venoso central é um procedimento exclusivo do médico, o PIC é do enfermeiro habilitado, né, e do médico também. Então, deve ser confirmada a posição do catéter, para a gente ter uma medida fidedigna, e as complicações aí também, que vocês também já conhecem, relacionadas ao catéter venoso central. E aí, a gente tem a característica da curva de PVC, né, ACXVY, e a gente não vê todas elas, tá? Aqui é só para questões de literatura também. A gente nem sempre consegue ver todas as curvas da PVC no monitor, tá bom? Então, do mesmo jeito que eu falei para vocês das fases da onda da PAI, então, a onda A está relacionada com a contração atrial, ali, fim de diástole, né? E que, comparando com a letra, a gente vai ver próximo ali da onda P. Já a onda C, fechamento da válvula tricúspide, pensando em início de sístole, contração isovolumétrica cardíaca, né? Então, vai ser mais relacionado com a onda R. A onda X, relaxamento atrial, que está relacionado com a sístole, complexo QRS. E onda V, enchimento atrial passivo, que está relacionado com a onda T. E algumas vezes você consegue ver também a curva de esvaziamento atrial relacionada com a onda Y. Nem sempre, como eu falei, vocês vão conseguir ver, tá? Na maioria das vezes, vocês vão ver A, C e V, assim, mais ou menos, tá? Em geral. E aí, mais uma vez, pontos de atenção, né? Dobras ou torções no sistema, no mesmo cuidado que a gente tem com a PAI, tá? Só que a diferença da PVC para a PAI é que você está utilizando uma via que em algum momento pode ser utilizada para medicamento. Então, muita atenção, porque se está infundindo medicamento, obviamente você não vai conseguir ter uma leitura correta de PVC. Então, nunca interpretar a PVC se estiver correndo medicamento nessa via do paciente, tá? Então, dê preferência a utilizar a PVC com via exclusiva, mas a gente sabe que a gente sempre tem dificuldade de vias, então pode ser que você precise medicar na via da PVC. Então, presta atenção, tá bom? Excesso de conexões, folga nos encaixes, conector valvulado na saída do catéter. Então, muita atenção, gente. Nem PAI e nem PVC, naquela conexão, deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, vou até interromper o compartilhamento. Aquela conexão com o catéter, cadê? Aqui, ó. Essa parte aqui do equipo transdutor, tá vendo? Isso aqui que vai direto no catéter, né? Eu conecto lá direto. O da PAI é igualzinho da PVC, só muda que você vai usar um cabo diferente para botar lá no monitor, mais nada. E o acesso é diferente, né? Mas o equipo é o mesmo. Então, você conecta lá já na saída da via. Você não põe clave aqui, ou nenhum conector valvulado aqui antes disso, tá? É direto no catéter. Porque se você colocar conector valvulado, você vai falsear a leitura, tá? Tanto PAI quanto PVC, tá bom?
E nas vias valvuladas dos PICs também, né? Ok? Agora vamos, então, falamos de PAI e falamos de PVC, que são os catéteres que a gente vê a monitorização minimamente invasiva, né? Então, monitorização minimamente invasiva, começando pelo sensor de contorno de pulso, onde a gente vai ter, assim, não tem nenhum conflito de interesse, tá, meninas? Mas o que a gente tem de mais comum aqui no Brasil, eu não conheço, inclusive, outra marca, tá? Deixa eu abrir aqui a tela para compartilhar com vocês, que eu já vi que eu já não estava. De novo. Ui! Cadê? Deixa eu botar a borrachinha. Bom, então, vou interromper só para mostrar aqui ao vivo. Então, mais uma vez, aqui o sistema transdutor. Essa é a única marca que eu conheço que tem esse equipamento aqui. Não conheço outras marcas. E aí, eu vou ter, ao invés de só uma, como na PAI, comum do monitor, eu vou ter duas, porque uma eu vou colocar no monitor normal, como uma PAI normal, e esse outro é o que vai me levar para outra tela, que é a da plataforma clínica. Então, é um outro monitorzinho pequeno que você vai ver lá à beira-leito, onde eu vou conectar esse cabo aqui com o cabo que já tem lá, e aí esse cabo vai me dar a leitura de débito cardíaco, índice cardíaco, volume sistólico indexado e variação de volume sistólico, que hoje em dia é uma medida dinâmica super utilizada para manejo de volume e droga vasoativa nesses pacientes, tá? Bom, então, monitorização minimamente invasiva é isso, assim, de sistema, né? Então, você vai utilizar essa plataforma clínica que eu tô mostrando aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Cadê? Ok? Essa plataforma clínica que eu tenho aqui nessa tela se chama EV1000, tá? Não compartilhou não, viu, Jo? Ai, que tristeza, ainda bem que você avisou. Compartilhar, pronto. Foi? Foi. Então, essa é a plataforma clínica EV1000. Esse é o sensor FlowTrack. E esse é o lugarzinho onde eu vou colocar o meu transdutor e onde eu vou conectar esses dois cabos, tá? Os dois não, né? Na verdade, só o verde, porque o vermelho ele vai no cabo lá do seu monitor da sua UTI, tá bom? Nessa plataforma clínica, eu consigo ver esses parâmetros que eu falei para você. E se eu tiver um catéter central, eu coloco aqui, num outro desse aqui, e conecto num outro cabinho lá do sistema, um cabinho azul. E aí eu consigo ver resistência vascular sistêmica indexada. Eu consigo ver também em tempo real saturação venosa de oxigênio, se eu tiver um central com fibra ótica. Enfim, eu consigo fazer uma monitorização mais ampla desse paciente com uma invasão mínima ali, né? Sem precisar utilizar um catéter de artéria pulmonar. Então, o que é que eu consigo ver? Como eu falei para você, volume sistólico e volume sistólico indexado, variação de volume sistólico, pressão arterial média, índice e débito, a frequência cardíaca, pressão venosa central e a resistência. Por quê? Porque aqui eu consigo ver no catéter central, tá? Então, todos esses parâmetros aqui eu consigo ver somente com o meu sensor de PAI. E aí, lembrar que o meu débito cardíaco depende de volume sistólico e frequência cardíaca, né? Então, débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. E o meu volume sistólico depende de pré-carga, pós-carga e contratilidade, que vão ser medidos aí por esses parâmetros avançados. O meu volume diastólico final, eu não consigo analisar nesse sistema, né? Mas só para você entender que a pré-carga, hoje, um dos principais parâmetros que eu consigo utilizar para analisar é o volume diastólico final, né? Que me dá uma resposta melhor de pré-carga. Já de pós-carga, do ventrículo direito eu vou ter a resistência vascular pulmonar e do ventrículo esquerdo eu vou ter a resistência vascular sistêmica. E a contratilidade está geralmente relacionada à minha força de contração ali do meu coração, né? Que pode ser representado aí pela fração de ejeção global. Então, o meu volume sistólico, ele depende desses três fatores.
para que eu consiga gerar um débito cardíaco de acordo com a frequência cardíaca que esse paciente está apresentando. Então, o meu EV1000, ele consegue, dentro da plataforma, me dar parâmetros que me ajudam a entender se o meu problema está na pré-carga, na pós-carga ou na contratilidade, que nem sempre eu consigo entender isso de maneira fácil em outros tipos de monitorização. E aí, um dos parâmetros que eu acho super válido para conversar, Lori, é a variação do volume sistólico. Por quê? Acho que você assistiu a aula de monitorização da AMIB, Lori? Assisti. Pronto, então acho que você lembra disso, né? Não lembro muito, não, João. É a minha Então, realidade lá. Pois é, uma das coisas que esse monitor vê é a variação do volume sistólico. O que acontece? Dentro de um ciclo respiratório, eu tenho vários batimentos cardíacos, né? Eu respiro uma vez, mas meu coração está batendo várias ali enquanto eu estou ventilando. E aí, enquanto eu estou ventilando, as minhas pressões intratorácicas, elas vão alterando na minha inspiração, na minha expiração. Nesse momento dinâmico ali da minha mecânica ventilatória, eu tenho muitas alterações na pressão intratorácica, né? Então, essa respiração, ela vai refletir nas minhas pressões intracardíacas também. E isso vai fazer, dentro do meu ciclo respiratório, o meu volume sistólico ser maior ou menor, a depender do momento do ciclo respiratório que eu tô. Então, na minha inspiração, por exemplo, durante a minha inspiração, o meu volume sistólico é 1, né? Que é aquele volume lá que o meu ventrículo esquerdo está ejetando. Na minha sístole, vai ser 1 volume. Agora, se eu estou expirando, o meu volume sistólico vai ser outro, concorda? Porque eu estou tendo alterações na minha mecânica ventilatória e alterando as minhas pressões intratorácicas. E aí, Lori, uma sacada que os inteligentes que inventaram esse negócio tiveram é que se a minha variação desse volume sistólico no ciclo ventilatório for muito alta, ou seja, se entre minha inspiração e a minha expiração eu tenho um volume pequeno e depois muito grande de volume sistólico, isso significa que provavelmente meu paciente pode responder a volume. Isso significa que eu estou tendo muita variação desse volume sistólico. Tem um espaço ali que eu posso preencher. Então, pode ser que esse paciente seja responsivo a volume. E o contrário é a mesma coisa. Se eu tenho pouca variação, ou seja, se dentro de um ciclo ventilatório o meu volume sistólico é praticamente o mesmo, significa que eu estou ali mais ou menos com o tanque cheio, provavelmente eu não preciso desse volume. Eu não vai responder a esse volume. E aí, falando em números, o que seria esse ideal? De 10% a 15% de variação de volume sistólico. Se eu tenho um volume sistólico maior que 15%, pode ser que eu tenha ali uma permissão para mexer nessa volemia, né? Seja qual for a estratégia. Nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo de dar volume para o paciente. E se está variando menos que 10%, eu tenho que dar uma segurada, porque talvez eu estou com o meu tanque cheio ali. Então, o ideal é que a variação de volume sistólico do paciente esteja entre 10% e 15%, certo? Certinho. Perfeito, esse era o ponto principal. E aí, os outros que o sistema vai ler vão ser débito cardíaco, índice cardíaco, volume sistólico, enfim, variação de volume sistólico que eu já falei. Aqui, então, tem os valores de referência para você, tá bom, Lori? Mas é só a título de literatura. Isso também, como eu falei, em relação à pressão arterial, vai ser baseado em metas. E acrescentando aqui o catéter central. Eu vou até riscar aqui a fibra ótica, porque não se fabrica mais esse catéter, que tem essa fibra óticazinha aqui. Ele já saiu de linha, tá? Que é o famoso Precep. Ele dava pra gente a saturação venosa central em tempo real. Mas hoje em dia não se utiliza mais, tá? Então, eu vou ter, além desses valores da PAI, se eu acoplo um catéter venoso central, eu consigo ter a PVC e a resistência vascular sistêmica desse paciente, que eu preciso do cálculo, né? Como a gente sabe que a PVC interfere muito pouco no valor da minha resistência vascular sistêmica, eu posso colocar um valor de PVC ali aproximado para ter uma noção
da minha resistência, caso eu não tenha um catéter central que eu possa utilizar para isso, tá? O outro sistema vai ser o sistema de monitorização da volemia, que seria o volume view, onde eu vou conseguir analisar a água extravascular pulmonar, o índice de permeabilidade vascular pulmonar, o volume diastólico final global e a fração de ejeção global, que é aquele principal parâmetro que eu te falei que me dá a medida de contratilidade, né? Então, é interessante a gente ver isso também. E por que é legal a gente observar esses parâmetros? Porque eu tenho uma interação cardiopulmonar muito grande no manejo hemodinâmico dos pacientes. Então, quando eu tenho, por exemplo, um excesso de água extravascular pulmonar, eu estou deixando esse paciente mais congesto, possivelmente, um exemplo aqui, né? Se eu tiver uma situação inflamatória ali acontecendo, uma resposta inflamatória, a tendência é que eu aumente essa permeabilidade vascular, aumentando a água extravascular pulmonar. Então, eu consigo acompanhar com esse sistema do volume view, eu consigo acompanhar de maneira real, em tempo real, como isso está acontecendo, né? E aí, como é que eu vou monitorizar? Eu vou utilizar um catéter central com o sistema do volume view, né? Um transdutor também. E eu vou utilizar uma PAI no ramo da aorta, ou seja, na femoral. Por isso que esse sistema precisa ser na femoral, tá? Porque eu preciso que seja no ramo da aorta. E aí eu coloco o volume view aqui, conecto naquela caixinha quadrada lá do sistema do meu EV1000 e eu vou realizar a termodiluição transpulmonar, né? Que ela não vai verificar ali como no Swan-Ganz, né? Somente ali naquela parte pulmonar. Ele vai ver transpulmonar até depois do ventrículo esquerdo, passando lá pelo ramo da aorta. Então, eu vou ver, através da termodiluição transpulmonar, esses parâmetros que me ajudam a analisar ainda mais a hemodinâmica do meu paciente. E aqui tem vários valores de referência também, que eu vou deixar esses slides para você, e aí você consegue ter o valor de referência de cada um deles, tá? Lori, cadê você? Tô aqui. Como é que você tá aí? Viva? Tô viva. Tá tranquilo? Tá. Tá, eu vou concluir aqui a gravação só para a gente dar 5 minutos, tá? Viu.